Evangelho de Lucas, capítulo 7. Por favor, veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia, e aí chega lá pertinho dele, pertinho dela, se apresenta, compartilhe o seu exemplar da Escritura e abençoe o seu irmão. Queremos falar esta noite sobre chaves para uma vida vitoriosa. E o Evangelho é o de Lucas, no capítulo 7. Onde leremos os primeiros 10 versículos, e mesmo assentado como você está, por favor, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Quando Jesus acabou de proferir todas as suas palavras aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum, e um servo de certo centurião, de quem era muito estimado, estava doente, quase à morte. O centurião, pois, ouvindo falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogavam-lhe com insistência, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ia, pois, Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião uns amigos, a dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir à tua presença. Dize, porém, uma palavra, e seja o meu servo curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se dele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E voltando para casa, os que haviam sido enviados, encontraram o servo com saúde. Amém. Bendita seja a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Chaves para uma vida vitoriosa. Quem aqui quer ter uma vida vitoriosa? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Eu acredito que todos queremos ter uma vida vitoriosa. Quantos aqui poderiam dizer que estão tendo uma vida vitoriosa? Mas talvez nem todas as mãos possam se levantar essa noite. Porque há muitas batalhas ao longo da vida. E se a gente for sincero, a gente vai reconhecer que em algumas dessas batalhas a gente não está se saindo tão bem. Mas o nosso sonho, a nossa esperança é ter uma vida vitoriosa. E por isso eu acho esse texto precioso, porque aqui nós encontramos chaves para uma vida vitoriosa. Encontramos uma história que começa mal e termina bem, uma história com um final feliz, com um personagem muito interessante, porém anônimo. Talvez quando a gente chegar lá no céu, vai ficar sabendo o nome daquele centurião. Na Bíblia nós não encontramos. O que nós sabemos é que ele alcançou o que ele precisava, a solução do seu problema, a realização do seu sonho. A história daquele homem terminou com um final feliz. E a gente se pergunta como foi que ele chegou lá. Se você reparar bem, aquele homem usou algumas chaves, que se nós usarmos também nos conduzirão na direção de um final feliz. Então é um verdadeiro chaveiro, que você precisa carregar com você e utilizar para abrir as portas e alcançar a realização dos sonhos, não apenas os sonhos que Deus tem, que você tem para você, mas muito mais do que isso, os sonhos que Deus tem
para a sua vida. Que chaves são essas? Vamos voltar ao texto e localizá-las. Primeira chave: faça do amor a sua proposta de vida. Aquele centurião era um cara muito interessante, muito diferente. Você sabe o que era um centurião? Era um soldado romano, um comandante, um capitão. Ele tinha sob as suas ordens 100 homens e por isso recebia o nome de centurião. Nos dias de Jesus, o território de Israel havia sido invadido e ocupado pelos romanos. E os judeus odiavam os romanos. Cada vez que um judeu vinha um soldado com aquele uniforme passando, ele se lembrava de que não tinha liberdade na sua própria terra. Um povo de longe tinha chegado, vencido, dominado, imposto as suas leis, as suas regras, os seus governantes e colocado tributos pesados sobre os judeus. Os judeus odiavam os romanos. Mas aqui está um romano, um centurião, um militar, um soldado de uma força de ocupação estrangeira, que era amado pelo povo de Israel, a tal ponto de que os anciãos, os líderes dos judeus, intercederam por ele a Jesus Cristo. E disseram: mestre, ele é digno de que o Senhor atenda ao pedido dele, porque ele ama a nossa nação. Uau! Era um estrangeiro, era um romano, era um centurião. Mas o povo de Israel, o povo de Cafarnaum dizia: mestre, esse soldado, ele é diferente. Ele ama a nossa nação. E, inclusive, foi ele quem construiu a nossa sinagoga. Aqui está um homem que usou a chave da bondade, que usou a chave do amor. Abriu a primeira porta que conduz à vitória. Meu querido, minha querida, você precisa usar sempre essa chave. Pague o mal com o bem. Perdoe. 70, 700, 7.000, 70 milhões vezes 7, se for necessário. Se lhe baterem numa face, ofereça a outra. Se o amaldiçoarem, abençoe. Estenda a mão. Ofereça auxílio. Essa tem que ser a sua proposta de vida, o seu projeto de vida. Entenda, coloque isso, diga assim: Deus me colocou neste mundo para ser do bem, para fazer o bem. E então você estará colocando os seus pés no caminho de um final feliz. Uma poesia muito bonita de Emily Dickinson, uma poetisa inglesa, diz: não viverei em vão, se puder salvar de partir-se um coração. Se eu puder aliviar uma vida sofrida, ou abrandar uma dor, ou ajudar exangue passarinho a subir de novo ao ninho, não viverei em vão. Uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que não é vivida em vão, uma vida vitoriosa, é uma vida de amor. É uma vida de bondade, de generosidade, de compaixão. Então não permita que a amargura, não permita que o ódio, não permita que a ira se apossem e envenenem a sua alma. Lembre-se daquele homem que, embora pertencesse a uma força de ocupação, era tão amoroso, era tão bondoso, que o próprio povo de Israel, por ele intercedia e dava o seguinte testemunho: ele ama a nossa nação. Bondade, amor, generosidade, compaixão, misericórdia. É isso que a gente precisa para ser feliz, irmãos.
É isso que desata os laços. É esse o antídoto para o veneno, para o fel da amargura. Amor, bondade, por um passarinho que seja, por um semelhante, de preferência. Amém? Recebe isso e lembra disso, que o teu propósito de vida seja amar, em nome de Jesus. Agora, uma segunda chave, e aí nós vamos falar de entendimento. Entenda que dificuldades sobrevêm a todos. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Porque aquele homem era um homem generoso, bondoso. Aquele era um homem que usava do amor nas suas relações, no seu cuidado. Mas mesmo ele teve problemas. Também na porta dele a enfermidade bateu. A Bíblia diz que aquele homem tinha um empregado, um servo. E que ele tinha muito carinho, muita estima por aquele servo. Nós não sabemos qual era a relação entre o centurião e o servo. Talvez o servo fosse um homem mais velho, que tinha criado aquele centurião como se fosse o seu próprio filho, e havia ensinado muitas coisas ao oficial romano, quem sabe? Talvez aquele servo fosse um jovenzinho, um menino crescido na sua casa, a quem o centurião havia se afeiçoado e que tinha como seu próprio filho. Quem sabe? Nós não sabemos, nós só sabemos de uma coisa: a Bíblia diz que ele gostava muito daquele servo, tinha um grande carinho, um grande afeto por aquele servo, e agora o servo estava não apenas doente, mas estava à morte. Então também na porta de pessoas boas, também na porta de pessoas amorosas, também na porta de pessoas religiosas, também na porta de pessoas de fé, a adversidade bate. Então nós não podemos nos voltar contra Deus e dizer: Senhor, por que comigo? Eu tenho feito a tua vontade, eu tenho sido uma boa pessoa. Olha, a Bíblia diz que Deus faz brilhar o sol sobre bons e maus, e cair a chuva sobre justos e injustos. Não dá para a gente medir o amor de Deus por nós usando as circunstâncias como régua. A única régua que pode medir o amor de Deus por nós é a régua da cruz. Lemos em Romanos 5:8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, se você pensa que não vai passar por dificuldades, que não vai enfrentar lutas, você está enganado. Elas vão se apresentar à sua porta. E isso não significa que você é uma má pessoa, que Deus está te castigando, ou que Deus é injusto e esqueceu de você e olhou para o outro lado. Irmão, irmã, faz parte da vida. Cristo disse: estas coisas tenho-vos falado para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Toma posse, entende isso, coloca na cabeça e no coração, amém? É chave para uma vida vitoriosa. Terceira chave que aquele homem usou e que nós precisamos usar: entenda que você não é um credor de Deus. Às vezes nós, erradamente, acreditamos que pelo fato de fazermos algumas coisas certas, Deus nos deve algo. E quando não recebemos aquilo que queremos, ficamos até revoltados, indignados. Olha para mim, presta atenção. Tudo de bom que você receber de Deus vai ser misericórdia, vai ser graça, não vai ser justiça. Aliás, se eu posso te dar um conselho, não peça a Deus justiça, porque você não está tão bem assim na fita. A gente costuma pedir justiça para o outro e misericórdia para a gente, não é assim? Quando uma pessoa falha conosco, Deus me faça justiça. Mas a gente não quer muito que Ele faça justiça conosco. Aquele homem
Não se colocou no lugar de credor de Deus em momento algum. Pelo contrário, vamos voltar ao texto, irmãos. Vamos voltar ao texto. Olha só, no capítulo 7 de Lucas, aqueles anciãos intercederam pelo centurião, dizendo, versículo 4, é digno, esse homem é digno de que lhe concedas isto. Agora chega no versículo 6, o centurião enviou amigos a dizer-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno. Versículo 7, não me julguei digno. Isso é muito legal. Porque as pessoas que estavam ali, os anciãos, os judeus, disseram, mestre, ele é digno. Mas o que o próprio centurião disse? Eu não sou digno. Isso é muito legal. Aqueles homens disseram, ele merece um milagre, Senhor. E aquele centurião disse, eu não mereço nada. Não estou pedindo justiça, não estou pedindo nada que não seja misericórdia, favor e graça. Porque ninguém é credor de Deus. O que Deus te der, agradeça. É misericórdia, é favor, é gentileza, é graça. E aquele homem tinha a chave da humildade, a chave da realidade. Eu não sou digno. Você acha que quando você morrer, você vai bater na porta do céu, chamar os anjos para atender e dizer, abram esse portão porque eu mereço entrar? Você acha isso? Se você acha, eu nem vou pedir para você levantar a mão para você não passar vergonha. Porque não é assim que se entra no céu. A Bíblia diz que se entra no céu pelo sangue do Cordeiro. Lavado, remido no preço precioso que Cristo pagou para a nossa redenção. Porque nós não somos dignos, nós não somos merecedores. É graça, é graça, é graça. Eu já contei essa história aqui na igreja, do menino que estava se correspondendo com a garota. Antigamente existia isso, o pessoal pergunta depois em casa para os seus pais, antigamente tinha um negócio chamado carta. Aí quando chegar em casa você pergunta para o seu pai, como é que era esse negócio de carta que o pastor falou? E algumas pessoas namoravam por carta, namoravam por correspondência, teve gente que se casou namorando por carta. Teve menina que acabou casando com o carteiro. Mas enfim. É porque o carteiro estava sempre lá entregando a carta e deu ruim. Mas o rapaz e a moça estavam se correspondendo. Carta vai, carta vem. Chegou aquela hora. Hoje também tem, só que era nas redes sociais. Chegou aquela hora em que eles disseram assim, me manda uma foto sua que eu te mando uma foto minha. Essa hora era tensa. Aí o menino, assim, ele não era assim, bonitão. Aí ele mandou uma foto e escreveu assim atrás da foto, essa foto não me faz justiça. E aí uma semana depois ele recebeu uma carta, resposta da menina, que foi aliás a última carta que ele recebeu. E a menina dizia só o seguinte, você não precisa de justiça, precisa de misericórdia. E esses somos nós, queridos. Esses somos nós. Só a misericórdia de Deus. O favor de Deus. Então, o dia que você acreditar que Deus deve a você alguma coisa, você vai se tornar uma pessoa infeliz. Amargurada, iludida. Não. Entenda, coloque na sua cabeça. Ninguém é credor de Deus. E tudo que a gente recebe de bom, não é justiça, é misericórdia, é graça, é favor, é amor, é perdão. Amém? Quarta chave, que nós podemos ter no nosso chaveiro espiritual, uma chave muito importante, não se esqueça do princípio da autoridade. Aquele centurião tinha uma vantagem, ele era militar. E como militar, ele entendia um princípio que é um princípio espiritual, o princípio da autoridade.
Aquele homem disse a Jesus: mestre, olha, o Senhor nem precisa vir na minha casa. Eu nem me achei digno de ir ao encontro do Senhor. Daí mesmo de onde o Senhor está, o Senhor dá uma ordem, e o meu servo será curado. Deus, ele está quase morrendo, mas se o Senhor der uma ordem, eu creio que ele será curado. Sabe por quê, Senhor? Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados debaixo da minha autoridade, e eu sei o que é dar um comando. Eu sei o que é obedecer a um comando. Então, se tu disseres uma palavra, o meu servo será curado. Aquele homem, sendo um militar, sendo um centurião, entendia o princípio da autoridade. É algo que o pessoal do exército entende bem. Os fuzileiros navais dos Estados Unidos têm um lema, e o lema é bem interessante, diz o seguinte: comande, obedeça ou saia do caminho. É simples assim. Se você está no exército, ou você comanda, ou você obedece, ou você sai porque você está atrapalhando. Há uma cadeia de comando. Agora, a gente não percebe que a gente está numa batalha espiritual, que há uma guerra nos envolvendo, e que a gente está lutando de um lado ou do outro, e que ou a gente está debaixo da autoridade de Deus, ou a gente está sob o comando e o domínio e o controle do diabo. E muitas pessoas não querem entender isso. E dizem: eu sou um espírito livre. Ninguém manda em mim, eu sou dono do meu nariz. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Porque há um trono no seu coração. E ou Deus está sentado nesse trono, ou Satanás. Cristo disse: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Então você precisa entender esse princípio espiritual e se colocar debaixo da obediência e do comando e da autoridade de Jesus Cristo. Ele tem que ser o seu Senhor. Ele precisa ter a sua fidelidade, ele precisa ter a sua confiança, ele precisa ter a sua obediência. Cristo disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E tem tanta gente que diz que ama Jesus, que ama o Senhor, mas quebra a sua palavra, desobedece aos seus princípios, porque diz: na minha vida mando eu. Filho, filha, manda não. Ou manda Deus, ou manda o diabo. Ainda que o diabo se disfarce de você, e ele é bom de se disfarçar. Se disfarça até de anjo de luz. Então não é nada difícil para ele te dar a ilusão de que quem está no controle é você, quando é ele quem maneja as cordinhas do marionete. Você precisa se colocar debaixo da autoridade de Cristo, ou você está a descoberto no mundo espiritual. Entenda isso. Aquele homem entendeu. Ele não era um israelita, ele não tinha uma bagagem religiosa como os judeus, mas ele entendia uma verdade espiritual da maior profundidade. Quinta e última chave, talvez a mais importante: coloque a sua fé totalmente em Jesus. Aquele homem foi um dos poucos que mereceu o elogio de Cristo, que recebeu o elogio de Cristo, enquanto ele andou pelas estradas empoeiradas desta terra. O verso 9 diz que Jesus, ouvindo o que aquele homem havia dito, admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E quando os empregados voltaram para casa, encontraram o servo enfermo, restaurado, com saúde. Então Jesus elogiou a fé do centurião. E o que é fé? Fé é confiar a ponto de obedecer. Fé é mais do que acreditar. Fé é confiança. Fé é entrega. Fé é dizer: Deus, eu confio no teu poder, eu confio na tua bondade, eu confio no teu amor, eu confio na minha sabedoria, eu me entrego a ti. Pedimos tantas coisas para Deus,
E podemos pedir, Ele gosta que peçamos. Mas Deus só nos pede uma coisa: confie em mim. Nem sempre é fácil atender esse pedido de Deus. Você tem uma possibilidade de serviço. Para poder aceitar esse serviço, você precisa ajustar as suas convicções, a sua honestidade. E Deus diz: confie em mim. Você conhece um rapaz, uma menina, ele é tão bonito, ela é tão linda, mas não tem o temor de Deus. E o Senhor diz: confie em mim. E assim vamos passando pela vida, fazendo escolhas certas ou erradas, se confiamos ou não confiamos no Senhor. Você conhece aquela história do alpinista que se perdeu numa montanha e ele levou mais tempo do que imaginava para descer da montanha. A noite caiu e o pegou ainda no alto da montanha. Estava tudo escuro, então ele com dificuldade. Imagina descer de uma montanha ao dia claro já é difícil, imagina com a noite, e a certa altura ele escorregou. Caiu no precipício. Foi salvo por uma corda que ele tinha amarrado na sua cintura. E ficou pendurado lá na escuridão, sozinho. Não havia ninguém para salvá-lo. Aquele homem não era religioso, mas ele se deu conta de que, se não clamasse a Deus, nenhuma ajuda lhe sobreviria. E tem um ditado que diz que só tem ateu até o pitbull pular a cerca. Aí aquele homem disse: eu vou orar. Ele estava pendurado por uma corda, completa escuridão. A madrugada na montanha era muito fria, ele ia morrer congelado. Não tinha ninguém para salvá-lo. Então ele gritou no meio da escuridão: Deus, se o Senhor existe, tenha misericórdia de mim e me salve. E então ele ouviu uma voz. E a voz dizia o seguinte: corte a corda. Aí ele falou: Deus, nunca falei com o Senhor antes. O Senhor nunca falou comigo antes. E logo na primeira vez o Senhor vem com brincadeira? A voz repetiu: corte a corda. Ele tinha pedido ajuda de Deus. E Deus estava respondendo. E estava dizendo: corte a corda. No outro dia, a equipe de resgate chegou até onde aquele homem estava. Encontrou-o pendurado, amarrado numa corda, morto, congelado, a meio metro do chão. O que é fé? Fé é cortar a corda. É fácil? Não, porque a gente quer ter o controle, a segurança e a resposta. Mas isso não é fé. Fé é entregar nas mãos do Senhor e crer que Ele tem poder e amor para fazer o melhor por nós, se confiarmos nele. Qual é a corda que você precisa cortar? O que tem impedido você de saltar para os braços de Deus e de entregar a Ele toda a sua vida, tudo na sua vida, seja o que for, é o que está se colocando como um obstáculo entre você e uma vida vitoriosa. Porque felicidade começa com fé e não existe final feliz sem confiança em Jesus. Entregue tudo a Cristo. Nós vamos orar ao Senhor, porque Deus pode nos conceder uma vida vitoriosa. Aquelas chaves que o centurião usou
não estão fora do nosso alcance. Amém? Nós podemos usá-las também. Nós também podemos usar a chave do amor, fazer do amor a nossa escolha de vida. Nós também podemos entender que problemas sobrevêm a todos e que ninguém é credor de Deus. Nós podemos nos colocar debaixo da autoridade de Cristo. Nós podemos entregar a Ele a nossa causa, o nosso caso, a nossa vida. Se o final vai ser feliz ou não, sabe, não é se Deus quiser, porque Ele quer. É se a gente vai usar as chaves.